Fala aí galera, eu sou o T e sim, temos um novo meta, pelo menos no OCG. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês, pra fazer um mini reporte, pelo menos mostrar pra vocês o que tá acontecendo no OCG. Se você não tá ligado, eu tinha feito esse reporte aqui em cima, comentando um pouco sobre as tendências que tá rolando lá no OCG, né? O metagame deu uma estabilizada, a coleção nova de rota, nova, que pra ele já não é mais nova, né? De Rage of the Abyss. Rage of the Abyss traz coisas novas como suporte pra Fandsmith. Se você não sabe, tem suporte pra Fandsmith, que é a Misa, e o Link 3, o que muda um pouquinho características, né? Além do Azamina, que deixa o Snake Eye um deck muito mais interessante, principalmente em um formato onde existem o Fuaros, que é o novo Maxi que tá rolando por lá tem um tempo. Pois é, então o metagame veio se estabilizando, onde era dividido entre dois grandes decks, o Tenpai Dragon e o Snake Eye. Esses eram os decks. E agora? Bom, parece que o jogo virou. O meta deu uma mudada, cabe a gente avaliar, ou esperar pra ver, se de fato é uma mudança que vai perdurar, ou se o novo é sempre melhor, e por isso ele é usado. Vamos tentar entender porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Mas antes de você prosseguir com o vídeo, dá um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TCG Network. Errei o botão aqui. Cadê o desgraça do botão, mano? Aqui. Não! Aqui, o botão da TCG Network, acesse tcgnetwork.com.br para poder comprar suas cartinhas, né? E seja da coleção atual que a gente tá tendo no TCG, o Infinite Forbidden. E quando chegar a rota, você vai comprar também na TCG Network. E quando chegar os Razor, você também vai comprar lá. E você vai usar o meu cupom, esse aqui, para ganhar 5% de desconto na sua compra dentro do site, beleza? Acesse tcgnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck, lembre-se que a diversão nos conecta. Agora vamos para o assunto do vídeo, let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela a gente vai poder dar uma olhada rapidinho aqui, né, no último breakdown que teve, que foi o report 7, que rolou por lá no OCG. Então, nesse report, como eu disse pra vocês, né, o meta tinha dado uma estabilizada absurda, onde só o Snake Eye e o Tenpai Dragon praticamente tinham chances de fato competitivas. Se você olha um espaço amostral de 161 performance de tops em 27 torneios diferentes em um fim de semana, e desses 161 decks, 50 são um e 45 são outro, 95 de 161 tem bastante uso nesses decks. 31% de Snake Eye, 28% de Tenpai Dragon. Só os dois praticamente jogavam, né? Eles eram de longe os decks mais sólidos. Por que que é desse jeito, cara? Cadê o outro deck? É um Centurion, Voiceless, e o Yubel caiu drasticamente. Eu já comentei sobre isso, né? Sobre a natural, né? A morte causada por causas naturais do Yubel, que rolou não só por causa do uso do Maxi que já existia, mas mesmo assim o Yubel performava muito bem antes de Rota, mas o Rota colocou um novo Maxi no jogo, cara. Além de ter colocado a Dominus Impulse, que é suporte pro Tenpai. Então digamos que o Tenpai ganhou o suporte, o Tenpai ganhou, na verdade, né? O Tenpai ganhou o suporte do novo Maxi, né? Do Multi-Armor Force, que você pode ver na decklist do Herói Nacional aqui embaixo, ó. Ele ganhou o suporte do Fuaros, por exemplo, e ele ganhou o suporte da Dominus Impulse, que é uma tech que só o Tenpai pode usar dentro do escopo macro do metagame, digamos assim. O Yubel não pode, o Snake Eye com Fandsmith também não pode, o único que pode usar é o Tenpai, porque quem usa Dominus Impulse não pode usar efeito de monstro de luz. Por isso que ela é uma carta nichada e o Tenpai tá dentro do nicho. Então ele ganhou excelentes ferramentas, enquanto ele consegue jogar bem pra cima dessas coisas novas que tem, seja o Fuaros, o Maxi, enfim, qualquer questão nova, e são muitos, tá, gente? 6 slots de cartas que são Maxis é muito alto, é muito forte. É muita coisa pra você se fuder ao mesmo tempo. Então, o metagame no OCG tá cada vez mais excludente, cada vez mais restrito. E o Tenpai Dragon acabou entrando no grupo aí de quem não se fode pra essas cartas e pode usar todas elas ao mesmo tempo. Ele não se fode tanto, se ele tá indo segundo ele quer matar, se ele tá indo primeiro, a jogada dele é micro, tipo um Seal Pass, o que deixa o Fuaros legado, inclusive. Você pode dar o Seal, tirar uma carta do cara, dar Chain Fuaros, e aí o Seal resolve, invoca o Magna que pega follow-up, tipo, é muito bom, saca? Então, esse é um dos motivos pelo qual o Tenpai, ele acabou subindo, né? Muito, muito, e o Yubel acabou descendo. O Snake Eye, por exemplo, com o Fandsmith, é o deck que vem lutando com eles em seguida, né? Então, foi assim, cara, era assim que tava o último formato. Mas o que aconteceu nesse meio tempo? Saiu uma coleção nova, e essa coleção nova se chama, cadê aqui, ó, Crossover
Breakers. Eu já fiz vídeo aqui no canal comentando sobre as cartas que vem nessa coleção, que são os Malice, lembra deles? Pois é, os Malice são lançados nessa coleção aqui, nessa Special Collection, digamos assim, Side Collection, sei lá, mas o principal deles que impactou no reporte 8 e 9 da Road, que foi coletado aqui no período em 24 de agosto a 6 de setembro, foi os Razor. E como você pode ver aqui no breakdown, eles acabaram pegando uma fatia maior do metagame. Na verdade, a fatia é exatamente igual, né? Dentro do Razor e também do Snake Eye, 19,5%. Foi coletado aqui, ó, 118 tops em 28 torneios diferentes durante esse período aqui. Depois já da coleção de Crossover Breaker ser legal. E com essa coleção sendo legal, a fatia foi pega por esse deck aqui, né? O Razor e o Snake Eye, que corresponde a 23 uso com esses decks para cada. O Tempai Dragon caiu aqui drasticamente para 10.2, seguido pelo Yubel, o Malice, Centurion, Mágico Mosquete, Labyrinth, e daí assim, não sei nem se vale nota. O ponto é, ficou mais aberto porque o Razor apareceu. Essas dinâmicas são legais, porque o fato do Razor ter aparecido, e eu já entro nos pormenores de o porquê provavelmente ele apareceu, não é só porque ele é um deck bom. Tem muitos outros decks bons. O Yubel é muito bom também, o Labyrinth é muito bom, o Centurion é muito bom, todos os decks são muito bons. O Mosquete, mas por que que o Razor apareceu? É porque ele é novo só? O Malice também é muito bom, mas ele tá atrás desses. O que aconteceu? Então, o fato de ter aparecido um deck novo, que é o Razor, faz com que agora tenha decks que possam ter uma dinâmica boa contra o Razor, que não tinha exatamente tão boa assim contra o Snake Eye, principalmente contra o Tempai. Então, faz com que um deck novo suba, faz com que outros decks que estavam fora do radar talvez subam também. Porque agora o embate de matchup é diferente, aí você trata Engine contra Engine, ignorando um pouco o fator Tech Maxi, por exemplo, né? Então, esse tipo de dinâmica rola, e o Razor acabou empatando com o Snake Eye no uso dos decks mais utilizados nessas primeiras semanas da Crossover Breaker sendo legal. Sim, o Razor. Eu tenho esse vídeo aqui em cima que você pode me acompanhar apresentando o deck pra você. E a gente passando rapidinho aqui, né, só pra poder dar uma recapitulada, o Razor são esses monstros aqui, né, parece um pouco o Mathmech. Parece bastante, na verdade, um deck formado por Fire Thunder e Light Pyro. Pois é, dá pra usar Bonfire, tem monstros muito bons e é um deck todo focado em Exceed 4, tá? Consistente pra cacete, faz jogada com pouca carta, como todo deck deve ser, tem um espaço grande pra manobra pra hand trap, como você pode ver no esboço de decklist que eles deixaram aqui. Cadê a porra do bagulho? Eu tô no reporte errado, esse aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, os caras inclusive deixam quase que um tutorial ali de jogada, né? Então tá aí, ó, é um deck que usa 10 monstros de engrenagem, Saktama e Aratama pra complementar, o cemitério. Nem é lá a coisa mais importante do mundo, apesar de sim, dá pra usar e tal, mas mesmo assim os caras incorporaram o Shifter, tá? Eles incorporaram o Dimension fucking Shifter, exatamente. E ele consegue usar ainda de consistência, né? Tem as duas cartas Razor aqui de One Off, um Prosperity, 2 Bonfire e 3 da Spell que mostra um Number, né? Pra poder adicionar um bicho do mesmo tipo ou atributo, salvo engano. Então é consistência. De resto, irmão, é hand trap e foda-se. O cara tá usando 3 Maxi novo, né? O Forest 3 do Maxi que já existia. Então 6, 9, 3 Impermanence, 12 hand traps com 2 Ogres. 14 com 2 Shifters, 16 plus Colleges, plus Crossouts, e dá pra falar do impacto que o Shifter tem. Bah, mas o Tempai Dragon também usa Shifter, na verdade ele até parou de usar aqui, né? Mas qual é a diferença aqui? Por que o Tempai caiu em detrimento do uso do Razor, né? Não adianta nem a gente falar muito do Snake Eye, porque ele se manteve. Era natural que ele se mantivesse, né? Um deck muito bom. O Razor não tem nada, uma cartada louca assim contra o Snake. É um deck sólido. Enquanto não tomar a lista, ele vai continuar no jogo, né? Esse Snake Eye com a engrenagem de Azamina, que usa todas as cartas. Inclusive o Maxi parece que caiu aqui pro side deck, ó. 2 Foras, pelo menos na decklist desse cara aqui. Usando o Draw, por exemplo, de main deck, que é bom contra o Razor, inclusive. O que faz com que outros decks que não tomem tanto Draw suba, e o Maxi talvez piore, depende. Enfim, são vários fatores que têm que ser levados em consideração, né? Mas, voltando ao Razor, né? Por que ele subiu e o Tempai, que estava dividindo o formato com o Snake Eye, por que ele caiu? Porque o Snake Eye não vai cair dessa equação, mas quem caiu foi o Tempai. E o Razor chegou. Qual é o motivo? Qual é a ligação? Bom, o Razor é um deck que usa muita hand trap, como você pode ver. Também está usando Shifter, então se você for parar para pensar no deck que usam Shifters e ele cresce no formato por causa disso,
você começa a entrar numa competição. Qual é a melhor abordagem de deck de Shifter? No TCG, por exemplo, o Vanquish é um deck de Shifter, o Pearl é um deck que pode usar Shifter, mas o Tenpai talvez seja a melhor opção de deck de Shifter. Então por que eu usaria esses outros decks? Sendo que o Going First deles não é lá muito bom, e o Going Second do Tenpai certamente é melhor. Então você começa a ponderar um pouco isso, mas não é isso que eu acho, tá, que aconteceu. O que aconteceu, do meu ponto de vista, é que esse deck, ele consegue jogar maneiro também, né? Ele pode fazer 2 Special Summons, tá? Sendo um da mão ou do deck, depende. Mas 2 Special Summons pra fazer o Exceed, que busca a Trap, e a Trap mata cartas. Então, 2 Special Summon, né? Porque tem que virar um Exceed 4. Então, um Normal Summon, se for o Normal Summon do azulzinho aqui, por exemplo, né? Do branquinho, ele invoca alguém do deck que vira o Exceed, que vai buscar uma carta, sem falar que o bicho que você invocou pega follow-up e deixa pra trás. Faz o Exceed que busca a Trap e você pode pegar a Trap e follow. A Trap e o campo. E o campo também é negação. É absurdo, tá? É absurdo. E aí você dá 2 cartas pro cara, mas vale a pena. Porque aí você tem a Trap, você tem o Exceed que pegou follow, tem 2 follow-up pra trás e tem o campo que nega efeito de monstro e tem a Trap que mata cartas. Então, isso aí faz com que você tenha uma jogada também curta, dá poucas cartas pro oponente e ao mesmo tempo você tem interação. Então ele joga bem pra cima dessas coisas. É o primeiro ponto, ok? Mas o ponto que eu acho aí é o que eu falei, né? Quando um deck novo aparece, você começa a ver embates e encaixes de matchups de decks diferentes. Qual é o encaixe que o Razor pode ter com relação a outros decks? Principalmente olhando pro Tenpai. É justamente a existência desse Exceed aqui, cara. Eu acho, né? Aí a visão minha, eu sou um jogador TCG e eu só acompanho o OCG de vez em quando e trago vídeo pra vocês. Mas o Detonator, ele tem um efeito que é o seguinte. O primeiro efeito dele você pode usar só uma vez por turno, né? Um deles é que se um Exceed que você controla seria destruído por batalha ou efeito, detacha o material dessa carta no lugar. Legal, legal. Mas o segundo efeito, que quando o oponente ativa uma carta ou efeito, Quick Effect, você pode detachar um material dessa carta e escolher uma carta no campo. E você destrói ela. O plano do Tenpai ainda é ser segundo, eu suponho, mesmo que ele vá primeiro, ele vai fazer uma jogada curta, mas o plano dele ainda continua sendo matar. O deck é feito inteiro para chegar nesses 2 Exceeds. E o Exceed que você faz sempre que você joga, que é o Detonator, por exemplo, ele simplesmente consegue comer as suas jogadas de Tenpai. Por mais que o cara construa a jogada com campo, ele vai acabar tomando Detonator dentro da batalha quando os Tenpais forem fazer sincros, né? Então, se o Tenpai do OCG é diferente, tá? Vale frisar, ele não usa uma cacetada de hand trap, como vocês viram ali, de hand trap não, uma cacetada de board break. Então ele não vai meter 3 board break seguidos, né? Tum, 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 por exemplo. Algo que acontece no TCG, pode ser que talvez eles mudem, não sei. Mas um Tenpai que deu umas hand traps, por exemplo, né? E o cara passou de Detonator, fez o Detonator de alguma forma, porque o deck tem volume pra poder passar por uma ou 2 hand traps, por exemplo. Tomou o Maxi? Tá bom, eu consigo fazer as paradas aqui. O Detonator no campo, o cara vai, mesmo que ele alcance o campo, e lembrando, o Razor também usa muita hand trap. Então, mesmo que ele alcance o campo deixa os monstros não afetados durante a main phase. Se ele fizer alguma coisa que vá tentar matar os bichos, tipo um Black Rose, que você tenta dar board wipe no campo, o Detonator se protege. E quando ele for entrar na batalha, e mesmo que ele a não ser que ele faça o 5-10, né? Se ele fizer o 5-10, aí beleza, você loca o efeito desse cara. Mas se não rolar o 5-10, o cara vai tentar te bater, e ele vai dar efeito do Tenpai, você vai dar efeito do Detonator e vai matar o bicho. Ele pode dar chain do outro, mas o Detonator não é uma vez por chain. Então você pode dar de novo e matar a outra carta do cara. Porque o efeito dele é o when. É imediatamente em resposta à ativação do efeito, não é if. Então você não espera o Synchro entrar pra você matar o Synchro. É em resposta. Então, se o cara tá batendo com um dragão vermelho e ele tem outro do lado, você vai poder dar o efeito do Detonator pra matar ele. Um deles vai tentar virar Synchro, né? Quando ele tentar fazer algum deles virar Synchro, um deles vai tentar virar Synchro. Você dá o Detonator pra matar um. Ele vai dar o efeito do outro. Você dá de novo o Detonator em chain pra matar o outro. Então você leva os 2, o 5 não entra, por exemplo. Me parece ser problemático a forma com que você lida com isso. Isso é simplesmente analisando um ponto de engine contra engine de um deck novo que apareceu e derrubou outro que tava lá em cima há muito tempo, entendeu? Tem que ter explicações, sabe? Não é só porque sim. Pode ser que é só porque ele é novo, eu duvido um pouco. A gente vai ter que dar uma olhada pra ver qual vai ser o desenrolar futuro com relação a isso, se ele vai se manter lá ou se foi um impacto inicial. O deck é muito bom, de novo, eu já fiz vídeo aqui recomendando pra vocês, um deck de Exceed 4 que para as características do OCG, ele também, mas aí entra o ponto, né, ele também consegue fazer as coisas que os decks precisam fazer, que é o quê? Mano, você precisa conseguir jogar pra dentro de 2 dos Maxis, por exemplo. Você precisa construir uma jogada forte
com poucas interações. O Snake, eu já falei pra vocês diversas vezes do Azamina, né? Por que ele ajuda tanto o Snake, não só em consistência, em força, mas também pra jogar por dentro desses Maxis, desses Full Auras, por exemplo, porque a engrenagem de Azamina deixa o Omni Negate no campo, enquanto deixa o campo livre pra você dar Full Auras no turno do oponente, pra tentar não morrer, por exemplo, né? Então, isso é uma característica muito boa. Você tomou uma carta e você passou com um Omni Negate, follow up, e o campo vai ficar livre pra você dar o teu Full Auras no oponente. Não é todo deck que tem isso. Isso é uma característica muito boa em um Mind Games e um Metagame que gira todo em volta dessas cartas. Esse deck, ele tem uma parada, ele não joga tão bem, ele não joga desse jeito que eu falei, como o Snake, né, tirando o bicho do campo pra dar o Force no turno do oponente, não, mas ele consegue fazer simplesmente pops, né, ele mata cartas baseadas na quantidade de Exceed com a Trap que você busca, com o outro Exceed que não é o Deadnader, né, que é o Exceed que detacha pra buscar, e o campo faz com que você negue efeito do monstro do oponente, com poucas cartas, e tendo 18 hand traps, entendeu? Então, assim, é um bagulho sinistro. E quando você para pra olhar mais a fundo, você tem esses embates de engrenagens que faz com que esse deck até se sobressaia em relação ao Tenpai. E isso sou eu tentando justificar a queda do Tenpai, tá? Que como vocês podem ver aqui abaixo, até apelou mais, porque o Razor é um deck de Exceed e ele invoca monstros da mão. Então, se o cara for invocado o main deck e extra, o Fuaros come, o Maxi come de todos. E ainda tem o Mucharm Brilha, que tenta pegar a summon da mão, porque o deck de Exceed também baixa monstros da mão. Então, os caras meteram nessa decklist que vocês estão vendo aqui, cara, tem simplesmente 8 Maxis no main deck. 8 Maxis no main deck. Coisa que a gente não viu tanto assim nos demais. Inclusive, isso aqui deve se fuder um pouquinho pra draw, né? Quando o cara tem múltiplos Maxis, você compra 2, deu um, colou, comprou uma carta, legal, draw. Depende do deck, se o deck consegue jogar pra dentro disso também, né? É óbvio, são casos e casos, mas é engraçado. Enfim, e aí o Tenpai acabou perdendo espaço. E o Malice, ele não pegou o espaço do OCG. Eu acho que sinceramente, eu acho que no TCG tem potencial pra ser diferente, né? Aqui tem um Shifter no deck, esse é um deck de Shifter, mas eu acho que o impacto dele no jogo, como sendo um excelente deck de Shifter, é muito maior no TCG do que no OCG. Mesmo que lá eles também tenham o Snake Eye, por exemplo, com o Fiendsmith e o Azamina, que vai ser o nosso futuro meta. Mas eu acho que pro TCG, o Malice tem mais potencial de causar impacto no meta do que o Razor. Lá foi diferente. O Razor, que também usa Shifter, causou um impacto maior do que o Malice, tá ligado? Pode ser que eu esteja errado, mas é uma visão inicial que eu tenho. Mas o Malice acabou não pegando espaço que o Razor pegou. O Razor foi muito bem nesses dias iniciais. O Yubel deu até uma subida aqui, talvez pela diminuição do Tenpai ou algo do tipo, mas o ponto é, esse aqui foi o recorte do último reporte do Metagame no OCG. Eles vão ter uma banlist em breve, talvez essa aqui seja uma das últimas danças dele. Vai ter mais uma semana agora pra jogar. Eu vou chutar que a banlist dele deve sair ali depois do dia 20, entre o dia 20 e o dia 26 ali, dentro daquela semana, vai ser a banlist do OCG. Já deve ter data marcada e eu só não sei porque lá eles divulgam a data. Mas em uma das últimas danças, o Razor apareceu. E aí, essa banlist que vier, vai ser uma banlist que vai manter o Razor, porque ele é um deck sólido que tá lá em cima, e os outros decks de baixo, que já estavam antes, vão diminuir de força. Então o Razor vai subir, vai continuar lá em cima na verdade, né? Ou será que a banlist vai mexer no jogo e os decks que estão embaixo vão subir e vão ter embaixo de matchup melhor contra o Razor, então o Razor vai cair? Depende. Eu tô muito curioso pra ver o que vai acontecer. Tô muito curioso pra ver o risco que vai rolar no Snake Eye, tá? Mexendo no Snake e no Tenpai, o meta deve dar uma balançada legal. O Yubel também eu queria que fosse mexido por lá, porque ele já foi meta por um período, tá? Não fica com dó do Yubel vendo eles aqui, o reporte do metagame do OCG com o Yubel, porque ele já foi bem relevante, ele já causou um estrago legal, mas ele caiu por causa de rota, sozinho. Mas ainda assim eu espero que a banlist do OCG faça coisas. E aí eu tô curioso pra ver qual vai ser o próximo meta, cara. Porque a Crossover Breaker vai chegar pro TCG também. E o Razor vai causar o mesmo impacto aqui? O Malice vai ter mais impacto? Como é que vai ser? Como é que vai estar o jogo até lá? Vamos ver. E é basicamente isso. Eu tô particularmente curioso e empolgado pra ver. Valeu, falou e até mais.